Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então vamos lá. O transporte de oxigênio O2 no organismo de vertebrados via fluxo sanguíneo é feito pela interação entre hemoglobina e oxigênio. O monóxido de carbono, CO, em concentrações não tão elevadas, 700 ppm, substitui o oxigênio na molécula de hemoglobina. As interações entre O2 e CO com a molécula de hemoglobina podem ser representadas respectivamente pelas seguintes equações químicas. Então nós temos Hb, que é hemoglobina, mais gás oxigênio, formando, né, o composto, que é a hemoglobina, junto, conjugada aqui com o gás oxigênio. Então nós temos a constante de equilíbrio 1, porque é da reação com oxigênio. A 2 é a hemoglobina com monóxido de carbono. Temos aqui conjugado, né, a constante de equilíbrio 2, da reação 2, tá? Em que Kc1 e Kc2 são as constantes de equilíbrio para as respectivas interações químicas. Então, exatamente dessas reações. A formação de hemoglobina com monóxido de carbono, HbCO, é desfavorecida pela presença de azul de metileno, o AM. Esta substância tem maior tendência de interagir com o CO do que este com a hemoglobina. A reação do CO com o AM, monóxido de carbono, com o azul de metileno, desculpa, pode ser representada pela equação. Então, AM mais CO forma o AmCO, que é a nossa constante de equilíbrio 3. Com bases nessas informações, para uma mesma temperatura, é correto afirmar que, primeiramente, pessoal, o que a gente tem que ter noção aqui? Não está falando absolutamente nada. Como que eu vou saber? Só para a gente ter uma noção. Pessoal, o que ele fala? Que o monóxido de carbono reage mais facilmente com a hemoglobina do que o gás oxigênio, certo? E o monóxido de carbono reage mais ainda facilmente com o azul de metileno. O que a gente tem que ter noção aqui, pessoal? Aqui, nesse caso, pensa da seguinte maneira, tá? Sempre que a constante de equilíbrio que nós temos aí, ela sempre será maior quando tiver mais afinidade, tá? Como assim? Tá vendo que maior afinidade é o azul de metileno mais o monóxido de carbono? Ou seja, quanto que vai ser essa minha constante de equilíbrio? Vai ser alta. Por que ela vai ser alta? Porque ela tem uma maior interação. Então, o que acontece? Meus reagentes vão reagir muito mais e vai formar muito mais os meus produtos. Então, eu vou ter um número muito maior no numerador do que no denominador. Tá bom? Então, a nossa constante de equilíbrio sempre será maior. Porque, se nós formos, né, fazer a constante de equilíbrio aqui, vamos fazer do 1. Então, Kc, só montar a expressão, tá? Como não tem valor nenhum, concentração de HbO2 dividido pela concentração de Hb vezes concentração de CO. O 2 é o Kc, que é nossa concentração de HbCO dividido pela concentração de Hb vezes CO. E 3, constante de equilíbrio é o quê? A concentração do azul de metileno, CO conjugado, dividido pela concentração do azul de metileno, vezes a minha concentração de monóxido de carbono, certo? Então, pessoal, tá vendo que aqui ele tem mais afinidade, o gás carbônico, o monóxido de carbono, desculpa. Então, esse valor aqui vai ser muito maior que esse, porque ele tem afinidade para se conjugar, para reagir, tá bom? Então, dentre essas três, qual terá a maior, né, constante de equilíbrio? Primeiro vai ser Kc3. Ela vai ser a maior, tá? Em relação a isso. Depois, qual que vai ser? Vai ser o Kc2. Por que Kc2? Porque tá vendo que o monóxido de carbono, ele reage melhor
com a hemoglobina do que o O2, independente da concentração, tá vendo aqui, ó, em concentrações nem tão elevada. Ou seja, o monóxido de carbono vai roubar a hemoglobina do oxigênio. Quer dizer, na realidade é ao contrário, né? Ele vai entrar no lugar do oxigênio na hemoglobina, tá? Isso causa asfixia, tá bom? Então, tá vendo? Então, a nossa constante de equilíbrio 3 é a maior. A 2 é a intermediária, enquanto a constante de equilíbrio 1 nada mais é que o quê? A menor de todas. Então, tem uma menor afinidade entre a hemoglobina e o gás oxigênio do que hemoglobina e monóxido de carbono. É só essa a interpretação. Apesar de ser ITA, né, a gente já imagina 1 milhão de coisas. Não. Só que não tem essa resposta. A gente vai ter que invertê-la. Não vai ser assim, ó. KC1 é menor que KC2, que é menor que KC3. Ou seja, é a nossa alternativa A. E tendo essa alternativa A, é o inverso da análise que a gente fez. Eu quero que vocês entendam isso que eu estou falando aqui, tá? Porque o KC vai ser alto quando a concentração dos nossos produtos for muito alta. Tá certo, pessoal? Não é um exercício tão difícil, parece difícil, mas não é. Tá legal? É muito interpretativo. Sim, eu acharia extremamente chato e difícil esse exercício para interpretar. Tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, volta o vídeo, dá uma pausinha, lê de novo, presta atenção na explicação, coloca nos comentários aí também se você tiver dúvida. Assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês, tá certo? E eu tenho que agradecer todo o apoio e carinho de vocês que estão curtindo, compartilhando e comentando. Isso é de extrema importância aqui pro canal. Tá bom, pessoal? Isso faz com que o YouTube entenda que vocês estão gostando e comece a divulgar para mais e mais pessoas. Fica aqui o meu muito obrigado mesmo. Tá bom? E se vocês quiserem que eu grave qualquer coisa voltado para ciência, pessoal, fazer uma série aqui, curiosidades, vocês querem que eu monte um quadro só para falar de determinadas coisas, coloca aí nos comentários também, que é assim que eu for estudando e trazendo os conteúdos para vocês, eu vou gravando os vídeos e vai postando aqui. Tá certo, pessoal? Então, conto com o apoio de vocês. Aquele abraço. Valeu!